Eu sou Renata Cortez, sou professora de Direito Processual Civil e faço parte de um projeto, juntamente com outros professores, chamado Pé de Vista. Pé de Vista tem um canal no YouTube, tem um perfil no Instagram, tem uma página no Facebook e através desses canais nós interagimos com o público através de vídeos, tratando de diversas temáticas relacionadas ao direito, direito civil, processo civil, penal, processo penal, trabalho, processo do trabalho, consumidor, ética, mediação e conciliação, enfim, diversas temáticas relacionadas ao direito e também respondemos perguntas que são enviadas por nossos seguidores. E a partir de agora, nós com muita alegria firmamos uma parceria com o site Canto Jurídico, um site de notícias, cursos, enfim. Então, nós estamos muito felizes com essa parceria e esse é o nosso primeiro vídeo. Nós divulgaremos um vídeo do Pé de Vista por semana no Canto Jurídico e esse é o primeiro deles. E nesse vídeo nós decidimos abordar um tema que foi decidido recentemente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco através de um incidente de assunção de competência relacionado ao artigo 942 do Código de Processo Civil, que trata da chamada técnica de julgamento ampliado. Esse incidente de assunção de competência, ele foi instaurado a partir de uma ação rescisória em que houve a aplicação da técnica de julgamento ampliado e o relator, o desembargador Frederico Neves, que também é professor de Direito Processual Civil, suscitou o incidente de assunção de competência não apenas para tratar de questões relacionadas ao julgamento ampliado relativamente à ação rescisória. Na verdade, o incidente foi suscitado para tratar e decidir diversas questões, as mais diversas questões divergentes, as questões controversas que dizem respeito à aplicação do artigo 942 do Código de Processo Civil. Só relembrando que o incidente de assunção de competência cuida-se de um incidente processual que pode ser suscitado em sede de um recurso, de um reexame necessário, de uma ação de competência originária, quando não houver multiplicidade de demandas, porque se houver multiplicidade de demandas é caso de incidente de resolução de demandas repetitivas, quando houver uma questão de direito considerada relevante e o que é que acontece quando é suscitado um incidente de assunção de competência? Há o deslocamento do julgamento da causa de um órgão colegiado menor para um órgão colegiado maior. E aí, esse órgão colegiado maior vai debater aquelas questões e vai fixar teses, e essas teses terão efeito vinculante em relação a outros órgãos que compõem aquele tribunal no qual ficou ou ficaram estabelecidas as teses no incidente de assunção de competência. Pois bem, aqui no estado de Pernambuco, de onde eu sou, foi suscitado esse incidente de assunção de competência e ele foi julgado, o seu julgamento foi finalizado recentemente e diversas teses foram nele estabelecidas. Aqui a gente vai tratar especificamente de 3 delas, 2 que foram efetivamente aprovadas por maioria e uma delas que foi rejeitada. Dentre as teses que foram aprovadas, nós vamos destacar aqui 2 delas, porque são as que certamente suscitam maiores controvérsias, tanto na doutrina como na jurisprudência. A primeira delas diz respeito à questão de se, no caso do julgamento da apelação, se só haveria aplicação da técnica se houvesse reforma da sentença de mérito ou se seria aplicável a técnica em qualquer caso de julgamento não unânime, de julgamento por maioria. Na verdade, a redação do dispositivo é bem clara no sentido de que se aplica o julgamento ampliado se o resultado do julgamento da apelação for não unânime. Não há qualquer vinculação, no caso do julgamento da apelação, não há qualquer vinculação ao conteúdo da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Então, não há qualquer vinculação à situação de ter sido o julgamento proferido, de ter sido com análise de mérito ou sem análise de mérito, enfim, não há qualquer restrição ao conteúdo da decisão de onde veio aquele recurso de apelação. Então, se houve reforma, se não houve reforma, o que importa é que o julgamento tenha sido proferido por maioria. Mas, na verdade,
há, na verdade, diversos doutrinadores que consideram que deve ser restrita a aplicação do 942 na apelação a mesma hipótese prevista nos extintos embargos infringentes, ou seja, só deveria ser aplicada a técnica em caso de reforma da sentença de mérito, inclusive porque há previsão nesse sentido para o julgamento ampliado, no caso de julgamento não unânime, de agravo de instrumento de decisão parcial de mérito. Então, muitos doutrinadores, muitos processualistas entendem que até por uma questão de isonomia, deveria ser dado o mesmo tratamento no agravo de instrumento, o mesmo tratamento deveria ser dado no caso da apelação. Esse foi o ponto mais debatido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. O julgamento tinha sido parado quando estava empatado em 9-9, havia um empate de 9 desembargadores no sentido de que deveria ser restrita a reforma da sentença de mérito e 9, no sentido de que não havia essa restrição, de que qualquer resultado não unânime deveria implicar a aplicação da técnica. Houve, por coincidência, o julgamento de um recurso no STJ, em que se considerou que a técnica deveria ser aplicada qualquer que seja o resultado da apelação, e me parece que talvez esse julgamento do STJ tenha influenciado a decisão final. Então, o resultado final do julgamento foi exatamente de 10-9, no sentido de que aplica-se a técnica em qualquer caso de decisão não unânime no julgamento da apelação, não havendo aí essa restrição à reforma da sentença de mérito. Essa foi uma das teses que foi fixada. A outra tese que a gente queria trazer aqui é a tese também muito debatida, no sentido de que se é possível, no julgamento ampliado, o relator, aliás, o julgador que participar do julgamento, modificar o que decidiu anteriormente nos capítulos decisórios, eventualmente decididos por unanimidade. Então, o artigo 942 estabelece expressamente que os julgadores podem modificar o seu voto quando da aplicação da técnica de julgamento ampliado. Mas muito se discute se essa possibilidade de modificação diz respeito a todo o julgamento ou apenas a parcela objeto da divergência. Pessoalmente, nós entendemos que a possibilidade de alteração deve se restringir ao objeto da divergência. Mas aqui, no estado de Pernambuco, o julgamento, a tese que foi estabelecida foi no sentido de que é possível modificar qualquer decisão que tenha sido proferida no julgamento do recurso, enfim, da ação rescisória, não se restringindo ao objeto da divergência. Então, mesmo aqueles capítulos que tenham sido julgados por unanimidade, os julgadores podem rever e modificar os votos que já tenham proferido. E o último ponto que nos pareceu bastante interessante, que foi trazido pelo relator, mas que não foi aprovado, a tese não passou, era no seguinte sentido: imagine que o julgamento da apelação foi proferido por unanimidade e que, posteriormente, na interposição de um recurso de embargos de declaração, os embargos tenham sido julgados providos, mas por maioria, alterando substancialmente o resultado da apelação. O relator, por entender que os embargos de declaração integram o julgamento anterior da apelação, por entender que os embargos complementam aquele julgamento anterior, por haver essa alteração substancial no julgamento da apelação e por haver um julgamento por maioria, ele entendia que deveria ser, nesse caso, aplicada a técnica de julgamento ampliado, mas essa tese ela foi vencida por maioria e não foi aprovada aqui no estado de Pernambuco no julgamento desse IAC. Diversas outras teses foram julgadas e apresentadas, mas em razão mesmo do tempo, nós gostaríamos de trazer essas três. A gente vai disponibilizar aí o número do processo que deu ensejo ao incidente de assunção de competência, para que quem tenha aí curiosidade, quem queira estudar mais essas teses e o julgamento em si, vai ficar então à disposição de todos, para que possam pesquisar, estudar e criticar, enfim, essa decisão que foi aqui histórica, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Pois bem, eram essas as nossas considerações nesse primeiro vídeo. Mais uma vez agradeço a confiança da equipe do Canto Jurídico pela parceria com o Pé de Vista e até um próximo vídeo, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.